do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Eu sei que desde sexta-feira vocês estão trabalhando este texto, trabalhando este tema. E quando eu ouvi aqui os adolescentes falando, depois os jovens falando, eu vou falar o que agora? Se já falaram tudo que era para falar, mas como me foi proposto o tema, eu vou falar talvez alguma coisa que você já tenha ouvido, e o Espírito Santo vai nos iluminar aqui a mente para nós estarmos tomando aqui uma direção na manhã deste dia. Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ler o texto todo, que é para a gente ter aqui uma noção. Eu sei que vocês já leram várias vezes. Verso 11, Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E você diz amém. Olhe para cá, por gentileza. Esse texto aqui, ele é uma das muitas parábolas que foi ensinadas por Jesus. Quem vai narrar aqui esta parábola é o Dr. Lucas. Lucas, ele teve o privilégio e a oportunidade de escrever 2 livros da Bíblia: o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Na realidade, Lucas, ele não viu Jesus pessoalmente. Lucas, ele conhece Jesus através de um trabalho de evangelização do apóstolo Paulo. E nesse trabalho de evangelização de Paulo, Lucas vai ouvir Paulo falar acerca de Jesus. E todos os que ouvem falar
alguma coisa de diferente vai acontecer no seu interior. Lucas logo observa um calor queimando, um fogo queimando na sua alma, e Lucas entrega a sua vida a Jesus em uma das pregações do apóstolo Paulo. Lucas então passa a ser discípulo de Paulo, e tudo que Paulo sabe, Paulo vai informar a Lucas. Porém, Lucas, ele é uma pessoa estudada. Lucas não era uma pessoa que não se interessava pelos estudos. Pelo contrário, Lucas ele vai frequentar uma faculdade. Lucas vai se formar na área da medicina, e a Bíblia vai chamar Lucas de um médico amado. Então Lucas ele é um pesquisador. Lucas é uma pessoa que se aprofunda em pesquisas. Lucas ele não passa informações para as pessoas sem antes saber a veracidade daquela informação. Então Lucas ele conhece um homem chamado Teófilo, e Lucas começa a evangelizar Teófilo. Teófilo é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, e Lucas começa a evangelizar. Só que Lucas ele quer falar os fatos com veracidade. Lucas ele não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Lucas não é papagaio para repetir o que as pessoas dizem. Então Lucas ele vai pesquisar, e ele começa a procurar as pessoas que andaram com Jesus, as pessoas que viram a Jesus, e começa a fazer uma pesquisa minuciosa com aquelas pessoas que andaram com Cristo, que viram o que Cristo fez, para que Lucas pudesse dar o maior possível de informação verdadeira a Teófilo. E aí o capítulo 1 de Lucas começa falando que Lucas ele procura essas veracidades para poder passar estas informações ao excelentíssimo Teófilo, que é um homem que Lucas está evangelizando, e é um homem muito bem sucedido financeiramente. Lucas colhe todas as informações possíveis, e ele registra isto, ele escreve isto e envia a Teófilo, o homem que ele está evangelizando. Entre as informações que Lucas ele recolhe, ele vai recolher um momento em que Cristo estava com seus discípulos, e Cristo vai propor aos seus discípulos pelo menos algumas parábolas, e destas muitas parábolas, Lucas no capítulo 15 vai registrar 3 destas parábolas. A primeira parábola que Lucas registra aqui é a parábola da ovelha perdida. Tinha 100 ovelhas, e aí o texto vai dizer que o pastor, quando percebe que perdeu uma, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. A segunda parábola que Lucas propõe aqui é a parábola de uma mulher, que ela tinha 10 dracmas, e esta mulher acabou perdendo uma dracma, e quando ela perde a dracma, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura debaixo da cama diligentemente até encontrar a dracma que havia se perdido. São valores que esta mulher perdeu dentro da sua própria casa. E a terceira parábola proposta por Jesus, e Lucas a escreve, é a parábola do filho pródigo. Então no capítulo 15 nós temos 3 coisas que se perdem. Nós temos uma ovelha que se perdeu, nós temos uma moeda que se perde, e nós temos um filho que se perdeu. A ovelha que se perde quando estão voltando para casa, a moeda que se perde dentro de casa, e o filho que se perde quando sai de dentro de casa. Então as 3 parábolas revelam-nos algo que foi perdido, mas nas 3 perdas que tem na parábola, as 3 perdas foram recuperadas. O que se perdeu foi achado, o que se perdeu
foi encontrado. E aí Lucas começa a terceira parábola dizendo sobre um certo homem, e o texto não revela o nome deste homem, mas é uma tipologia bíblica. Este homem, espiritualizando aqui o texto, ele vai simbolizar Deus. O filho pródigo vai simbolizar alguns de nós, mas o texto diz que um certo homem tinha 2 filhos. E aí o versículo 12 vai dizer: e o mais moço dele, o mais menor, o mais novo, o caçula vai tomar a palavra e vai dizer: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Nós temos um sério problema com este filho mais novo aqui, porque o filho mais novo está falando de alguém que não tem experiência nenhuma na vida. Quando se fala do filho mais novo, está falando daquele que é o mais bajulado dentro de casa. Está aqui minha filha caçula. Pergunto para ela quando foi que eu peguei ela pelos cabelos e arrastei pelo chão. Eu já tentei pegar essa mocinha várias vezes para lhe dar umas palmadas. Se não salvo engano, eu consegui fazer essa proeza, gente, só uma vez. Foi só uma vez em 18 anos. Por quê? Porque a caçula é a protegida da mãe. Tudo que quer, a gente dá, se a gente puder, porque é a caçula. Então a caçula, ou o caçula da casa, não tem experiência nenhuma. É um menino sem experiência. É um menino que nasceu num berço privilegiado. Ele tem tudo o que ele quer. É assim com alguns de nós que estamos aqui. Temos tudo o que nós queremos e os pais podem dar. Às vezes o pai faz das tripas coração para poder te dar alguma coisa. O menino mais novo daqui às vezes tem um celular de última geração. Talvez o jovem mais novo daqui já esteja fazendo cursos que são caríssimos, pagos pelos pais. Talvez o mais jovem que esteja aqui entre nós não sabe o peso que tem um martelo. Por quê? Porque nasceu no berço privilegiado. E existe um grande problema quando nós não dizemos não aos nossos filhos. Eu estava ouvindo uma reportagem do Ike Batista. E Ike Batista foi um dos homens mais ricos da terra, o 8º homem mais rico que tivemos aqui no Brasil e no mundo. Ike Batista estava em 8º lugar. A fortuna dele recentemente estava em 34 bilhões de dólares. Um homem brasileiro mora aqui no Rio de Janeiro, comum como qualquer um de nós. A diferença entre nós e ele é que ele tinha 34 bilhões. E nós não tem nada. E aí, ele, da noite para o dia, perdeu tudo. Aí ele ficou pobre, gente. A pobreza dele ainda dá para comprar metade de Barueri. Ficou pobre. Só lhe sobrou uma mansão no Rio de Janeiro, um apartamento aí não sei na onde. Avião ele tinha 3, já não tem mais nenhum. Helicóptero ele não tem mais. Está pobre, está na miséria. E aí na reportagem perguntaram para ele: você se arrepende da criação dos teus filhos? Sabe o que ele disse? Eu não me arrependo da criação dos meus filhos. A única coisa que eu me arrependo foi de não ter dito não para meus filhos algumas vezes. Tudo que eles queriam, eles tinham sim de mim. A riqueza, por eu estar muito tempo fora de casa, eu preenchia este vazio da minha ausência com eles, dando tudo o que eles queriam. E ele diz: a única coisa que eu me arrependo foi de não ter dito não aos meus filhos algumas vezes. É importante nós aprendermos a ouvirmos não de vez em quando dos nossos pais. E é importante nós, como pais, algumas vezes dizer não aos nossos filhos. Por quê? Porque se a gente não diz não, Gael, hoje nós poderemos criar um filho pródigo dentro de nossa casa. O filho mais novo disse: pai, eu quero a parte da herança
inheritance. Quem entende de herança sabe muito bem que para um filho ter a herança do pai, o pai tem que morrer. Sabe que o filho mais novo está dizendo: pai, o senhor está demorando demais a morrer. E o senhor, pela saúde que tem, eu vou ficar aqui mais uns 20, 30 anos na terra sem desfrutar da minha parte que me pertence. Ele estava entre as entrelinhas do pensamento, dizendo: pai, já passou da hora de você morrer. Quantos de nós estamos aqui nesta manhã? E no momento de ira, nós desejamos já a morte de nossos pais. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, para que você não fique acanhado. Mas eu particularmente já desejei a morte de meu pai. Quando? Quando meu pai me dizia não. Quando meu pai pegava a famosa palmatória para me corrigir. Alguns de vocês sabem aqui o que é palmatória? Olha, ó, só os velhinhos da igreja. Os mais novos não sabem. No próximo retiro, Tael, eu vou sugerir isso. Traga uma palmatória e faça uma maratona bíblica. Quem errar leva uma palmatorada. Quantas vezes eu desejei que meu pai morresse, que minha avó morresse, porque eu ouvia deles um não. E esse filho mais novo está dizendo: pai, está demorando demais do senhor morrer. Eu quero a parte da herança que me pertence. O pai aqui erra na onde, pastor? Em poder dar a parte da herança do filho antes do tempo. E tudo que a gente recebe antes do tempo, a gente não vai saber lidar com essa situação. Esse menino, ele é prematuro. Ele não sabia o valor que ele tinha, que o pai tinha guardado para ele. Ele não sabia quanto é que custava uma cabeça de vaca. Ele não sabia quanto é que custava um alqueire de terra. Ele não sabia quanto é que custava manter um funcionário dentro da fazenda do seu pai. Ele é prematuro. Ele não entende disto, porque ele não trabalhou para ter o que o pai tinha. Quem trabalhou foi o pai. E aí, quando o pai lhe dar a parte que ele pertence, ele não vai saber lidar com aquela situação. É por isso que ele se perde. É por isso que muitas das vezes, gente, a gente não tem, na hora que a gente pede de Deus aquilo que a gente quer. O nosso sonho, aquilo que nós sonhamos para nós, às vezes demora a chegar, porque Deus não nos dá imediatamente, porque senão a gente vai se perder. A gente se perde no meio do caminho. Tem muita gente se perdendo. Tem muitos jovens pregadores se perdendo. Tem muitos obreiros neófitos na fé se perdendo. Tem muita gente abrindo igreja se perdendo. Tem muitos jovens saindo das suas igrejas e viajando às cidades vizinhas pregando e estão se perdendo. Por quê, pastor? São prematuros. Querem o sucesso a todo custo. Querem o status a todo custo, querem viver de aparência a todo custo. Eu glorifico a Deus que você está gastando tempo nesses 3 dias para receber uma preparação de Deus, porque a parte da herança que te cabe está guardada com Deus para te dar na hora certa. Assentar igual você está fazendo para aprender é o que muita gente não quer, e estão sendo prematuros e estão se perdendo no meio do caminho. Pessoas que querem a todo custo serem pregadores, serem cantores, serem obreiros, e adiantam o processo e não vai muito longe, morre. Daqui a pouco você ouve a notícia: está desviado. Ouve a notícia: parou de pregar.
Houve a notícia, caiu. Por quê, pastor? Porque recebeu a herança antes da hora. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. O tempo de Deus na tua vida vai chegar. E quando este tempo de Deus chegar, glória, ninguém vai te segurar. Igreja não vai te segurar, ministérios não vão te segurar, pessoas não vão te segurar, porque o próprio Deus é que fará o teu nome fluir, é que fará o teu nome ser conhecido. O próprio Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou chegar. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Este filho disse: dá-me a herança. O pai lhe dá. E quando o pai lhe dá a herança, ele não sabe lidar com esta situação. O que ele faz? Verso de número 13. O texto vai dizer que ele partiu para uma terra distante. E nesta terra distante, ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós temos algumas lições para aprender aqui com este moço. Primeira lição é que este homem, este moço, e a palavra pródigo quer dizer alguém que gasta demasiadamente. Ele é um gastão. Ele não sabe o valor que ele tem nas mãos, porque ele não conquistou aquilo com o seu trabalho. Então, quando ele pega a parte da herança e vai para uma terra distante, nessa terra distante, o texto vai dizer, ele vai dissipar, ele vai acabar com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A primeira lição que eu aprendo com este moço é que este moço aqui, ele não economizou, ele não fez economias. Eu sei que tem pessoas aqui que são bem seguras. Está aqui, por exemplo, minha filha. Vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha, gente, é pior do que Nonô Corrêa. Nonô Corrêa é um personagem de uma novela que era mão fechada, não abria a mão para nada. Se tem uma pessoa econômica, ei, está aqui, ó, é minha filha. Se der um dinheiro na mão dela, dê 100 reais na mão dela. Fala: filha, isso aqui é seu, você gastar o que você quiser. Gente, passa o ano inteiro, e quando é no final do ano, ela ainda está com 99 reais. Sabe por quê? Aprendeu a economizar. Este moço aqui, ele não economizou, ele gastou tudo que ele tinha. Ele é extremamente consumista. Tudo que ele vê, ele compra. E tudo que a gente compra sem necessidade, amanhã nós iremos vender para poder pagar aquilo que nós compramos. Tudo que a gente gasta demasiadamente vai nos causar um grande prejuízo no futuro. Primeira lição que nós aprendemos com ele é que ele não economizou nada. Aprenda a economizar agora enquanto você é novo. Aprenda a guardar alguma coisa no porquinho, no cofre, na sua conta poupança, porque amanhã você não sabe o que pode acontecer. O Brasil passou em crises econômicas recentemente, e muitas pessoas passaram apertos, empresas fecharam as portas. E quem foi que viveu bem, pastor? Quem tinha alguma coisa guardado em casa. A própria Bíblia vai dizer: guarda o que você tem. Você tem guardado alguma coisa para o teu futuro? Você tem pensado no teu futuro, guardando hoje, economizando hoje? Ou você é igual o irmão que testemunhou aqui, que até na visão, aonde era no hospital, ele viu o McDonald's? Ou tu gasta tudo no McDonald's? Lanche engorda. Primeira lição, ele não economizou. Segunda lição que nós aprendemos com este moço, verso 14: depois de ter consumido tudo, ele não fez nenhum investimento na sua vida. Este menino, ele não investe em terras. Esse menino, ele não investe em estudos.
Esse menino do texto, ele não investe em propriedades, não. Ele nunca imaginou que o dinheiro, que a fortuna que ele ganhou do pai, um dia iria se acabar. Então ele não investe em nada. Ele não faz nenhum investimento a curto e nem a longo prazo. Não. Ele só pensa em gastar. Terceira coisa, este moço, ele é um mau administrador. Ele não sabe administrar a herança que ele tem nas mãos. E muitas vezes nós não sabemos administrar isso. Uma das maiores heranças que o homem pode ter chama-se tempo. Deus, ele não nos dá dinheiro. Eu passei a vida toda pedindo dinheiro para Deus. Deus, me dê dinheiro. Em todas as minhas orações, me dê dinheiro, Senhor. Me dê dinheiro para colocar cabelo na minha cabeça. Você colocou cabelo na cabeça? Ó, tem tempo que eu quero fazer essa pergunta para ele. Tem mais aqui já. Não, porque a gente ouviu na igreja, estava quase igual eu. Calma. Aí de repente ele aparece com a cabeleireira grande. Aí a Tecida falou assim: o Tael parece que nasceu o cabelo no Tael. Eu falei: não é possível, não, eu podia ter nascido cabelo. Deus me dê dinheiro para botar cabelo igual o Tael. Deus nunca deu. Deus me dê dinheiro para me comprar um carro novo. Deus não me deu. Deus me dê dinheiro para eu comprar uma casa. Deus não me deu. Porque eu pedia e pedia mal. Primeiro, porque Deus não é Silvio Santos para dar dinheiro para ninguém. O que é que Deus nos dá, pastor? Deus, ele nos dá tempo. Há uma frase popular que diz assim, ó: tempo é dinheiro. Deus nos dá tempo. Salomão tomou a palavra e disse assim: tempo e oportunidades é de igual modo para todos. O mesmo tempo e a oportunidade que o rico tem, o pobre tem. O mesmo tempo e oportunidade que o branco tem, o negro tem. Qual é a diferença? É que quem muda de vida sabe usufruir bem do seu tempo. E tempo é a moeda que corre na terra e no céu. Deus nos deu 86.400 segundos de tempo por dia, para nós fazermos o que a gente quiser. Só que quando é meia-noite, zera o cronômetro de Deus, zera esses 86.400 segundos, zera, e Deus nos dá mais um dia de tempo para nós fazermos o melhor do nosso tempo, para nós administrarmos bem esse tempo. O problema é que o moço é um mau administrador, e às vezes nós somos maus administradores do tempo que Deus está nos dando. Gastamos tempo à toa, gastamos tempo sem qualidade de vida. Não vamos mais numa academia, não fazemos mais um exercício. Pastor, o senhor vai na academia? Eu não vou na academia, mas eu faço exercício em casa. Eu tenho um aplicativo chamado Barriga Tanquinho. Tem 4 dias que eu estou fazendo. Eu parei por uns 3 dias, sabe que a barriga estava doendo? Mas vivendo o tempo com qualidade de vida. Deus está preocupado com a nossa saúde, com o nosso tempo. Gastamos o tempo à toa, gente, nas redes sociais. Vivemos muito tempo nas redes sociais. E esta geração é conhecida como a geração das cabeças baixas. A gente só anda assim com a cabeça baixa, olhando para o celular. E Deus quer que a gente seja a geração da cabeça erguida. Oportunidades é o tempo. Esse menino, ele é um mau administrador. Como é que você está administrando a tua vida? Meu Deus. Como é que você está administrando o teu tempo? Como é que nós estamos administrando o tempo com qualidade de vida com a nossa família? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos? Será que estamos tendo tempo de boas conversas? O tempo é muito bom, ser bons administradores. Esses dias atrás,
eu marquei uma reunião entre família, com os meus irmãos, na minha casa. Lá em casa nós somos em sete irmãos, e estava uma noite muito fria, um mês frio, e nós marcamos uma reunião entre famílias, para nós fazermos uma fogueira. E não era para pular São João nem nada, era fazer a fogueira, comer alguma coisinha e conversar. E aí nós marcamos a fogueira na casa da minha mãe. Fizemos a fogueira, fizemos chá de amendoim, milho, e um negócio lá para comer, um monte de coisa para comer. E aí nós nos assentamos ao redor da fogueira. Ninguém tinha celular nas mãos. Todos nós batemos um papo, conversamos, temos boas risadas, contamos algumas histórias e experiências vividas, e foi o melhor tempo. Foram 3 horas de melhor tempo, de qualidade de vida com a família. E aí dessa semana passada alguém perguntou: quando é que nós vamos repetir a fogueira em família novamente? Sabe por quê? Por causa da qualidade de vida, gastando tempo com qualidade de vida. Este menino é um mau administrador. Ele não sabe administrar o dinheiro que ele tem. Se a gente precisasse aqui agora, de R$1.000, qual de vocês diria: pastor, eu tenho R$1.000 guardado e eu posso emprestar? Quem tem? Olha aí, Tael, já temos uns 6.000 aqui para emprestar para a gente. Quem é bom administrador, gente, sempre tem alguma coisa guardada. Quem é mau administrador nunca tem nada para nada. Esse menino, mau administrador, gasta tudo que tem, não investe em nada. E tudo aquilo que a gente tira e não coloca um dia, acaba. E acabou para esse menino do texto. Acabou tudo. Ele está longe da casa do pai, distante do pai. Aí o texto diz: e sobreveio àquela terra uma grande fome. E quando veio a fome bateu na porta daquele moço. A fome é algo terrível. Nunca queira passar fome. A fome faz o estômago doer. Pastor, você já passou fome? Uma vez eu passei fome. Desempregado, meus meninos pequenos. Fui fazer uma entrevista de trabalho. O dinheiro que eu tinha era o dinheiro da condução. Saí de Barueri, fui até o bairro do Pari, no Brás, em São Paulo. Me sobrou naquele dia R$2 do dinheiro da passagem que eu tinha. R$2. E eu fui cedinho, sem tomar café. Fui fazer a entrevista. Me deixaram assentado na sala até meio-dia. Meio-dia, o RH disse: olha, agora nós vamos fechar o escritório para almoço. Vocês aguardem lá fora. E quando nós retornarmos para o almoço, aí a gente continua as entrevistas. E aí saíram para almoçar, fecharam o escritório. E eu e mais umas 15 pessoas ficamos do lado de fora aguardando a hora da entrevista. E eu já tinha saído de madrugada de casa, sem tomar café, com fome. Olha o que a fome faz. Quando eu passei no bairro, na rua, eu vi um restaurante. O restaurante estava uma promoção. Almoço hoje, R$1,99, coma à vontade. E eu me lembrei. Aí eu voltei a pé no restaurante para poder comer, porque o que ia me sobrar da passagem era apenas R$2. Eu disse: dá para me almoçar. E aí eu voltei naquele restaurante. Perguntei se realmente era R$1,99 a comida. A moça disse: sim, é R$1,99. E eu me sentei para comer. Quando eu coloquei a primeira garfada na boca, gente, se arrependimento matasse, eu estaria morto agora. Porque o arroz estava cru e só o alho puro. O frango estava cru. O feijão estava sem sal. E eu não consegui dar três garfadas naquele almoço. Devolvi, paguei os R$2. E por que eu fiz isso? Porque eu estava com fome. A fome faz moradores de rua revirarem lata de lixo. A fome faz pessoas comerem comida estragada.
A fome faz as pessoas comerem farinha com água e sal. Se você nunca passou fome, levante a mão para o céu e dê graças a Deus, porque a fome é algo terrível. Esse moço passa fome, ele não tem nada, ele era rico, agora está pobre, ele tinha alguém do seu lado, agora não tem ninguém. E aí o texto vai dizer que ninguém lhe dava nada. Verso 16. Por que ninguém lhe dá nada, pastor? Porque enquanto você tem alguma coisa, você terá amigos que estarão do teu lado. O homem, a mulher, ele é valorizado naquilo que ele tem. Quer conhecer alguém? Perca tudo que você tem, e você verá quem são os verdadeiros amigos. Jó perdeu tudo que ele tinha, e os verdadeiros amigos foram revelados a Jó. Ninguém lhe dava nada. Por quê, pastor? Porque agora esse menino não tem algo em troca para dar. E às vezes a gente confunde estas coisas, porque tem pessoas que se aproximam de você porque você tem alguma coisa para lhe oferecer. E quando você não tem mais o que lhe oferecer, essas pessoas se afastam de ti. Ninguém lhe dava nada. Aí a Bíblia diz que surgiu para ele um emprego. E qual era o emprego? Era cuidar dos porcos. E quando ele foi cuidar dos porcos, o texto vai dizer que ele desejava, por causa da fome, comer as bolotas que os porcos comiam. E bolotas aqui, gente, não é comida estragada. Bolotas aqui é um fruto. Este fruto, ele era comestível. João comia bolotas. Era um fruto que na época da fome, este fruto dava, e os mais pobres da terra comiam. E na época de fartura, então essas bolotas eram dadas aos porcos. Estes frutos eram dados aos porcos. A terra está passando fome, mas na fazenda deste criador de porcos tem bolotas. Ou seja, a terra está em crise, mas na casa deste fazendeiro não tem crise, porque ele guardou alguma coisa. Então as bolotas, que são os frutos, são jogados aos porcos. E este filho pródigo é contratado para poder cuidar dos porcos. E o texto diz: e ele desejava comer as bolotas, os frutos que os porcos comiam. Olha o que a fome faz. E aí, quando ele está agora na miséria, desejando comer isto, ele se lembra de alguma coisa. E Deus nos trouxe aqui nesta manhã para fazer a gente se lembrar de alguma coisa. E quando ele estava na pior, aí ele se lembra que ele tem um pai. E ele reflete: quantos jornaleiros de meu pai. A palavra jornaleiros aqui é trabalhadores. Quantos trabalhadores de meu pai tem agora em abundância, e eu aqui pereço de fome. O pai aqui, ele está disposto a ajudar o filho de qualquer maneira, mas o filho se lembra. E quando a lembrança vem na nossa memória, é muito bom, porque Jeremias tomou a palavra e disse: eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. A Bíblia vai dizer: lembra-te de onde caíste. A lembrança é importante, porque a lembrança é algo que nós temos guardado, é como uma fotografia guardada dentro de nós. E toda vez que a gente tem boas lembranças, é porque Deus quer nos dar grandes lições. Ele se lembra que tem um pai, e ele se lembra que na casa de seu pai tem abundância, tem fartura, que os trabalhadores na casa de seu pai estão comendo bem. E ele vai dizer: e eu aqui, eu pereço de fome.
Então ele vai tomar uma atitude no verso 18 e vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar aqui é tomar uma atitude. Deus quer que você se lembre das promessas que Ele te fez, porque o Pai te fez promessas. Deus quer que você se lembre do momento da onde você caiu, porque nós estamos no retiro e esses 3 dias foram de glória. Mas e o que nós fizemos anteontem? E o nosso passado? E algumas lembranças boas que nós temos? E as promessas que Deus nos fez, queria nos usar. Então Ele levanta-se. Levantar aqui é tomar uma atitude. E Deus quer nesta manhã que nós tomemos uma atitude diante dEle, porque a cada ação nossa haverá uma reação divina. Não é Deus que dá o primeiro passo, pastor Dael. Quem dá o primeiro passo somos nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus. E quando nós chegarmos a Deus, Deus se chegará a nós. Deus quer nos abençoar, mas nós temos que tomar a atitude certa. Deus quer que a gente tome a atitude. E quando nós tomarmos a atitude, o milagre Deus vai fazer. Tomar atitude é a nossa parte. Fazer o milagre é com Deus. Remover a pedra era a questão dos homens orientados por Marta. Fazer o defunto levantar depois de 4 dias, aí só Jesus poderia fazer. Tocar no mar vermelho é a atitude que Moisés teria que tomar. Abrir o mar vermelho, somente Deus poderia fazer. Dobrar a capa é a atitude de Elias e Eliseu. Abrir o Rio Jordão, somente Deus poderia abrir. Dar 13 voltas ao redor da muralha de Jericó, os homens poderiam fazer. Agora, afundar os muros de Jericó, somente o Deus que fez os céus e a terra. A nossa atitude, a nossa ação vai fazer Deus reagir a nosso favor. Então Ele vai tomar uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. A passagem do filho pródigo não é para quem está afastado da igreja. Esta passagem do filho pródigo não é para quem se desviou da igreja. A mensagem do filho pródigo é para quem está dentro da igreja, mas o seu coração já está distante do pai há muito tempo. Meu Deus! As suas atitudes já não são atitudes de um verdadeiro cristão. Eu, por exemplo, vivi muito tempo na igreja e tinha atitudes ruins dentro da igreja. Eu estava na igreja, mas eu não pertencia à igreja. Eu estava no evangelho, mas o evangelho ainda não tinha entrado na minha vida. Eu era o pior jovem que tinha na igreja. Eu era, toda reunião que tinha, o assunto central sempre era eu. Eu era o problema da igreja. Eu era o problema da juventude. 16 jovens tinham e o problema sempre era eu. Eu me lembro que uma vez nós estávamos num culto de mocidade e eu olhei para a filha do presbítero, irmã Edneia, me lembro como hoje, e dei uma piscada para ela dentro do culto. E aí meu pai viu. Meu pai era muito radical. E aí quando chegou em casa, ele foi em cima do guarda-roupa, pegou a palmatória, me sentou e disse: sabe por que eu peguei a palmatória? Eu disse: eu não fiz nada. Ele disse: mas eu te vi quando você piscou para Edneia, filha do presbítero da igreja, lá dentro da igreja. Eu falei: não pisquei não, pai. Piscou que eu vi. Meu pai pegou a palmatória e disse assim: ó, a próxima vez que eu ver você piscando para a filha do presbítero dentro da igreja, eu vou arrancar o seu olho fora e vou lhe dar uma surra aí, porque na igreja é lugar de você cultuar a Deus. Tá bom, pai. Culto seguinte eu estava lá, sentado no mesmo lugar. Mandiné olhava para mim e eu de olho fechado. Os irmãos passavam e diziam: nossa, como o irmãozinho Hélio, é porque eu era muito jovem, o irmãozinho Hélio está espiritual de olho fechado o tempo todo, o culto todo. Era nada, era para não pecar e apanhar em casa.
Gente, eu era o pior crente que tinha na igreja. Eu estava na igreja e fora da igreja eu fazia coisas que o mundo fazia, porque eu estava no evangelho, mas o evangelho ainda não tinha entrado em mim. Eu estava na igreja, mas eu não pertencia à igreja. Eu cantava na mocidade, mas o meu coração, a minha mente estava nas coisas do mundo. Este moço vai dizer: levantar-me-ei e tomarei uma atitude. Eu irei ter com meu pai. É hora de você tomar uma atitude, sair de cima do muro, se decidir, porque Deus tem uma chamada muito linda na tua vida. Deus tem um projeto extraordinário para realizar em você, através de você e por você aqui nesta terra. Quando os adolescentes estavam cantando aqui, eu me emocionei ali sentado, porque quando eles louvavam, veio à minha mente, quando eu tinha a idade deles, a idade que eles têm hoje era a idade que eu evangelizava nos presídios. Era a idade que eu ia nos hospitais em Colatina, no Espírito Santo, orar pelos enfermos com um grupo de jovens. E por incrível que pareça, nós orávamos e Jesus curava. Nós íamos no presídio e as pessoas nos respeitavam. E eu era criança, eu era adolescente, eu tinha 12, 13 anos. Chegava no presídio de Colatina, a gente entrava, às vezes nem era revistado pelos guardas, porque éramos respeitados, crianças sendo respeitadas por adultos. Não é porque a gente era alguma coisa, é porque a presença do Eterno estava conosco. Parava diante de cada célula e nós, adolescentes, do lado de fora pregava o evangelho, entregava folhetos. Muitos deles pegavam nas nossas mãos e diziam: coloque o nosso nome no caderno da oração, peça para que Deus nos tire daqui. E aí, quando eles estavam cantando aqui, eu me emocionei, porque na idade deles eu era muito crente. E eu comecei a pensar: Deus, o que aconteceu comigo? O que aconteceu conosco? Parece que nós estamos cauterizados com a mente, parece que alguma coisa está blindando a gente, da gente não ser mais como a gente era, da gente não te adorar como a gente adorava antigamente. E aí eles cantaram: eu quero voltar ao início de tudo, rever meus conceitos, eu quero reconstruir. Deus marcou esse encontro para mudar você, mas marcou comigo para me mudar também. Porque enquanto Deus usava vocês, o Espírito do Senhor me visitava e dizia: está na hora de você se levantar, está na hora de você tomar uma atitude. Levantar-me-ei, glória, irei ter com meu Pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei. Glória a Deus. Nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos que nós estamos em pecado, que nós pecamos. Eu pequei. Pecado aqui, a palavra pecado significa errar o alvo. Quem está interessado em nós pecarmos é o diabo, porque o pecado, Isaías 59 primeiro, nos afasta de Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. Tem dois tipos de pecado classificados na Bíblia. Primeiro, pecado que não é para a morte, é aquele pecado costumeiro que a gente pratica diariamente. Nós pecamos pelo menos de três formas. Número 1, pecamos pela boca, palavras. Às vezes falamos palavras que não deveriam ser faladas. Segundo, pecamos pelas nossas ações. Terceiro, pecamos pela nossa mente. Onde nós mais cometemos pecados é pela mente, porque a mente, o diabo não consegue lê-la, mas Deus, ele entende o nosso pensamento. Isaías, Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, conhece o nosso levantar e o nosso assentar, e de longe
entende o nosso pensamento. Pecamos muito pela mente, porque a mente ninguém sabe ler, ninguém lê a mente. Então pecamos muito pela mente, pelas palavras e pelas nossas ações. O pecado nos afasta de Deus. Paulo tomou a palavra e disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O próprio Paulo ainda tomou a palavra e diz: e todos pecaram, e destituídos e carecidos estão da glória de Deus. Não tem ninguém aqui que seja um mais santo do que o outro. Todos nós diariamente pecamos. Agora tem aquele pecado que é mortal, aquele pecado que é para a morte. E o pecado que é para a morte é aquele pecado premeditado. É aquele pecado que a gente sabe que é pecado, mas mesmo assim a gente o comete. É aquele pecado que a gente sabe que a Bíblia condena, mas mesmo assim a gente o pratica. É aquele pecado que Deus quer nos afastar dele, quer nos livrar do mal, mas nós temos prazer em ir em direção ao mal para pecarmos. É aquele pecado que a Bíblia está condenando, e nós sabemos que a Bíblia condena, mas em um pecado premeditado a gente o pratica, como Davi o praticou com Batseba. Sabia que era pecado em tomar a mulher do seu próximo, mesmo assim ele vai lá e adultera com a mulher. O pecado, ele vai nos levar à morte. Pecado premeditado, morte física, espiritual e morte eterna. Pai, eu pequei contra o céu. E aqui é onde está, gente, o X da questão. Nós pecamos, mas estamos aqui. Nós pecamos, mas nós queremos um perdão. Nós pecamos, mas nós estamos com sede de Deus. E o que fazer para alcançar este perdão? A graça vai fazer a gente alcançar o perdão que nós precisamos. Porque nós estamos aqui é por causa da graça. A graça é o favor imerecido de Deus concedido ao homem. Pai, eu pequei. Ele reconhece que pecou. Reconheça teu pecado esta manhã. Reconheça teu erro esta manhã. Confesse o teu pecado. Pastor, eu já confessei meu pecado a Deus. Deus perdoa? Perdoa. Mas é o X da questão é esse. É que a gente peca e sabemos que vamos pedir perdão e Deus vai nos perdoar. Aí quando é amanhã, a gente pratica o mesmo pecado de novo. Porque a gente sabe que vai chegar na igreja, vamos dobrar o joelho e pedir perdão e Deus vai nos perdoar novamente. Só que aí Deus nos perdoa, mas não nos cura. E Deus marcou você esta manhã para te curar. Ele vai te perdoar, mas também Ele quer te curar. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 5. Acompanhe lá na sua Bíblia. Tiago, capítulo 5. Versículo de número 16. Eu vou te dar receita para você ficar livre do teu pecado. Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Este pecado que você está praticando às escondidas está sempre diante de você. Você já não consegue vencê-lo. Você já não tem forças mais para vencê-lo. Já virou uma mania, já virou um vício em você. Mas você sabe, quando você dobra o joelho, você pede perdão, Deus te perdoa, mas no outro dia você pratica o mesmo pecado, porque você foi perdoado, mas ainda não foi curado. E Deus quer te curar para que você não volte a praticar este mesmo tipo de pecado. Qual é a receita, pastor? Tiago capítulo 5, verso 16. Olha o que a Bíblia diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aqui essa
está a receita para você ficar livre deste mal que todos os dias te rodeiam. Qual é, pastor? Procure alguém e confesse o teu pecado. Não estou falando de alguém que não é de confiança. Não estou falando de alguém que seja talvez mais novo do que você. Estou falando de alguém que vai te aconselhar, de alguém que seja maduro, de alguém que seja extremamente espiritual e de confiança. Se abra, confesse, e esta pessoa, o homem de Deus, uma mulher de Deus, vai orar por você, vai orar intercedendo a favor de você sobre esse seu deslize e essa sua fraqueza, para que você seja curado. Porque perdoado, Deus vai te perdoar sempre. Agora Deus está interessado em curar você deste mal. Reconheça. E ele reconhece: eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o sentimento que o pecado nos coloca. É o sentimento de que a gente perdeu a paternidade, de que a gente não tem mais herança na casa do Pai, ainda que não tenhamos dado devido valor àquilo que Deus nos colocou. Às vezes a herança de Deus em nós é um dom que a gente enterrou. Às vezes a herança de Deus em nós é uma chamada específica que a gente não estamos valorizando. É algo que a gente não estamos nos lapidando para aquele momento de Deus na nossa vida, e a gente acaba deixando a desejar. Mas eu vou levantar, vou ir para a casa de meu pai, vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, nós não sou digno de ser chamado teu filho. E às vezes nós perdemos esta herança da paternidade na nossa mente, porque Deus tem 5 classes de filhos na Bíblia: filhos criados, os anjos, formados, Adão e Eva, eleitos, a nação de Israel, gerado Jesus Cristo, e por último, filhos adotados, que somos nós. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer em Efésios, em Gálatas capítulo 5, capítulo 4 de Gálatas, Paulo vai tomar a palavra e vai dizer: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é filho independente da situação e do estado em que você esteja. Você permanece sendo filho do Deus Altíssimo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Ele toma realmente atitude e vai. Ei, o pai está te esperando. E nós precisamos nesta manhã tomar uma atitude de ir ao Pai. Não é o Pai que vai vir a nós, é nós que temos que ir ao Pai. É a gente que tem que buscar, é a gente que tem que clamar, é a gente que tem que pedir, é a gente que tem que se dedicar. Aleluia. E levantando-se, é a gente que tem que se consagrar. É a gente que tem que ler, é a gente que tem que meditar, é a gente que tem que cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Deus não vai nos pegar pelo cabelo, caso de Tael, o meu não dá para pegar. Deus não nos vai pegar pelas mãos, pelos braços, vai nos arrastar à força. Não, Ele está dizendo: levanta, toma uma atitude. E levantando-se, foi para seu pai. A atitude é nossa. O Pai está no seu devido lugar, na casa, no trono. Nós temos que ir até Ele. E levantando-se foi para o Pai. Quando Ele está vindo, glória, de longe, o Pai o avista. Gente, hoje é o 3º dia que vocês estão aqui. De longe, o Pai está avistando um moço sendo levantado, uma moça sendo levantada.
um rapaz se entregando o coração a Ele, uma moça se prostrando diante do seu altar. De longe o Pai está vendo, e aí estamos chamando a atenção do Pai. Verso 20: quando seu pai o avistou, compadecido dele, miserável homem que sou, disse Paulo, o bem que era para eu fazer não faço, e o mal que era para eu não fazer, este eu faço. Mas Deus vai se compadecer de nós, e compadecer aqui é ter misericórdia. E ter misericórdia é pegar a miséria e colocar no seu coração, porque misericórdia vem de uma palavra grega, misere, de miséria, e córdia, de coração. Que é misericórdia? Pegar a miséria e colocar no coração. Deus vai ter misericórdia de nós, porque você já está no coração do Pai, e Ele vai se compadecer de nós, vai nos ver de longe, e Ele está dizendo: está vindo ali o meu filho vai tomar uma atitude, meu filho vai confessar o pecado, meu filho está vindo para o altar. De longe o Pai o avista, e é mais ou menos assim. Cida, gentileza. Lá vem a filha, de longe. O Pai o avista de longe, e ela vem vindo. Nós não chamamos a atenção de Deus, gente, com a nossa cara. Nossa cara não ajuda muito, não. Nós chamamos a atenção de Deus com o coração sincero e verdadeiro. Deus não está preocupado com a nossa beleza exterior. Deus não está preocupado com o nosso exterior, com a roupa que nós estamos vestindo. Até porque, se Deus fosse nos abençoar pela roupa que nós estamos, muitos de nós aqui não seríamos abençoados. Eu vi gente aqui com meia, outro sem meia, outro com meio meia no pé, outro com boné na cabeça, outro de camiseta, outro todo largado, cansado, cara de sono. Tem gente que nem escovou a cara hoje cedo. Se Deus fosse olhar pela nossa aparência, nós não seríamos abençoados, mas Deus está olhando. Ei, o nosso interior. Aí o filho se levanta, toma uma atitude e vem. De longe o pai o enxerga. Ei, Deus está no terceiro céu. Aonde é o terceiro céu, pastor? O homem não consegue chegar lá. Deus é grande, a ponto do céu ser seu trono e a terra o estrado de seus pés. O espaço, ele é infinito. Onde Deus está? No céu. De longe. Nossa visão alcança o finito, Deus alcança o infinito. Nós não sabemos aonde acabam as coisas. De longe. Parece que Deus não está nos vendo, porque o texto não diz que o filho viu o pai. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que Deus não está vendo. A gente não está vendo a presença dele, não estamos sentindo ele. Às vezes nós oramos e parece que Deus não vai nos atender, não estamos sentindo nada. Às vezes estamos pedindo algo para Deus e quanto mais a gente pede, pior fica. Mas de longe Deus está vendo. E a atitude do menino vai fazer o pai se levantar. A atitude do menino, vou repetir, vai fazer o pai se levantar. E quando o menino vem, olha o que o texto diz: e o pai se compadeceu dele. De longe ele vê o filho, e o filho veio vindo. Olha a atitude do pai quando o filho se aproxima. Ei, olha o pai. O pai lhe abraça e lhe beija. Sabe o que o pai estava dizendo no abraço e no beijo? Ele estava dizendo: que bom que você voltou. Aqui você tem abrigo, carinho e proteção. Quando o pai lhe beija, está dizendo: aqui você tem amor.
que você está no lugar que você sempre deveria estar e nunca deveria ter saído daqui. E quando o Pai lhe abraça e lhe beija, pode ficar aí. E quando o Pai lhe abraça e lhe beija, diz o texto, correndo o abraçou e o beijou. Por que Deus corre? Por que o Pai corre aqui, gente? Porque Deus tem pressa no seu retorno. Vou repetir, Deus tem pressa no seu retorno. Vou repetir de novo, Deus tem pressa no seu retorno. Está na hora de você sair da zona de acomodidade, de acomodismo espiritual, porque o Pai tem pressa em você. O Pai tem pressa na tua chegada. O Pai está correndo para lhe abraçar nesta manhã. E aí o filho diz: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado nem teu filho. Mas a graça é bondosa demais para conosco. A graça vai aonde o homem não vai. A graça entra aonde a gente não entra. A graça faz o que o ser humano não pode fazer. O Pai vai estabelecer o processo da graça. Vai chamar alguém e vai dizer: traga depressa a melhor roupa e coloque no meu filho. Você está preparado para receber algo novo de Deus? Porque Deus está disposto a te revestir, a colocar roupas novas em você nesta manhã. Deus vai moldar o teu caráter. As pessoas vão olhar para você a partir deste encontro que você está tendo com Deus e vai dizer: como ele está mudado. Que roupa diferente é esta que ele está usando? Não roupas físicas, mas roupas de caráter. As pessoas notarão a diferença em você. Traga depressa a melhor roupa. E aí o Pai vai dizer: coloque-lhe um anel no dedo. E anel aqui é honra. O Pai está dizendo: você foi embora, mas no seu retorno eu vou te honrar. Deus está dizendo para alguém nesta manhã: eu vou honrar o teu ministério, eu vou honrar a tua vida, eu vou honrar você. Pastor, eu estou sendo humilhado. Você está no caminho certo da honra, porque os humilhados serão exaltados por Deus. Pastor, mas falaram tão ruim comigo, eu me senti tão para baixo. Estás no caminho certo. Deus tem anel de honra esta manhã para colocar no seu dedo. Roupas novas, anel no dedo. E aí o Pai vai dizer também: lhe traga sandálias e coloquem nos pés. Porque sandálias aqui é sinônimo de alegria. Deus está dizendo: meus filhos não andarão descalço. Quem anda descalço são servos e criados da casa. Meu filho tem lugar de destaque. Traga sandálias, coloque nos seus pés, porque tem uma profecia bíblica para quem tem sandália nos pés. Paulo tomou a palavra e disse: e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus está colocando sandália nos nossos pés esta manhã. São sandálias de honra, são sandálias de exaltação. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Deus está calçando os teus pés, porque a tua caminhada, jovem, é muito longa ainda. A tua caminhada, moça, é muito grande. Deus te levará sobre esta terra. Nos 4 quadrantes dela, Deus te honrará. Porque hoje você está tomando a atitude de voltar. E o Pai está se levantando para te abraçar. E Ele vai te revestir esta manhã com roupas
vai honrar você, vai te honrar no meio dos seus irmãos, vai te honrar no setor de trabalho, vai te honrar no ministério aonde você serve a Deus. Deus vai te honrar no meio dos teus familiares, como Ele fez com Davi. Primeiro Deus honra Davi no campo de batalha, depois Deus honra Davi na casa de seus pais, aí Deus honra Davi na cidade de Hebron, e por último Deus honra Davi diante de todo Israel. Deus está trabalhando em silêncio, Deus está te honrando em oculto, e Deus irá te exaltar publicamente. Aleluia. Publicamente Deus vai honrar a tua vida. Por quê, pastor? Porque este filho pródigo tomou a atitude certa de voltar do lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Deus está te chamando: volte para a minha presença, volte para a minha presença, volte para o caminho da oração. Ei, Jesus esta manhã pode batizar os jovens aqui do Espírito Santo. Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O Pai está se levantando a nosso favor esta noite, esta manhã, e vai nos abraçar com a sua glória e com a sua presença aqui entre nós. Traga depressa a roupa, anel, sandália nos pés. Verso 23: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Chegou a manhã dos achados e perdidos. O diabo pensou que tinha perdido você para Deus, mas Deus vai te achar esta manhã. O diabo pensou que iria acabar com a tua vida, com o teu ministério, com a tua história, mas hoje Deus está trazendo vida aonde estava morto. Deus está trazendo vida onde estava morto. Deus está trazendo restauração sobre nossas vidas esta manhã. Fiquemos de pé, que eu quero orar por você.